pessoal, tudo bem? Vamos dar início, né? Inclusive eu coloquei questões para simulado. Não, são questões do simulado, tá? Para a gente fazer algumas observações que eu achei interessante, tá? Para a gente ter uma ideia de como a gente foi. Eu vi que a turma não foi ruim não, né? Mas foi bem e eu quero que vocês continuem estudando para ir progredindo, tá? Ó, então aí a gente começa aí falando sobre uma questão bem interessante, que é sobre o bônus demográfico, né? Aí a gente tem aí, ó, o bônus demográfico é caracterizado pelo período em que, por causa da redução do número de filhos por mulher, a estrutura populacional fica favorável ao crescimento econômico. Isso acontece porque há proporcionalmente menos crianças na população e o percentual de idosos ainda não é alto, tá? Então esse bônus demográfico, né, que a gente já comentou tanto em várias aulas, né, traz esse aspecto aí de crescimento. Diante disso, a ação estatal que contribui para o aproveitamento do bônus demográfico é o estímulo aqui, ó, atração de imigrantes, elevação da carga tributária, qualificação da mão de obra, admissão de exilados políticos, concessão de aposentadorias. Pessoal, para que a gente tenha esse bônus, a gente vai ter que ter o seguinte, porque se a gente não tiver isso aqui, a gente não vai ter, né, um crescimento que a gente possa aproveitar realmente. Porque se a gente não tiver qualificação para o trabalho, como é que a gente vai conseguir, né, justamente desenvolver para ter justamente esse bônus? Não adianta. Porque eu investi muito, tal, deixou de ter, a taxa de natalidade diminuiu, etc. Sim, mas e a mão de obra é qualificada? Por isso, e a letra C, tá? Letra C é a questão correta. Quem colocou 10 acertou. Tá bom? Então, não é só pensar, vai atrair imigrantes. Que bônus vou ganhar? Elevação da carga tributária. Eita, vai aumentar tributo. A dimensão de exilados políticos. Sim. Vai vir gente, né? Exilados vai trazer o quê? Concessão de aposentadorias. Então é algo que vai trazer, tipo, a gente vai crescer economicamente e a gente tem que ter pessoas qualificadas para trabalhar. Tá? 2. A fome não é um problema técnico, pois ela não se deve à falta de alimentos. Isso porque a fome convive hoje com as condições materiais para resolvê-la. O texto demonstra que o problema alimentar apresentado tem uma dimensão política por estar associado ao que? Pessoal, a fome, essa daí é bem interessante, tá certo? Bem interessante, ó. O texto mostra um problema alimentar apresentado tem uma dimensão política que está associada ao quê? A escala de produtividade regional. A produtividade regional, vamos ver. Padrão de distribuição de renda. Quer dizer, só produção regional, né? O padrão de distribuição, então a gente tem a desigualdade de renda, é ou não é, gente? Uns ganham muito, outros ganham muito pouco. Então a fome, né, ela vai cada vez mais fazer com que parte da população não tenha acesso. Então isso é um problema gerado pela desigualdade de distribuição no padrão de renda. Então, justamente a letra B é a letra correta. Tá? Dificuldade no armazenamento? Não existe, né? Essa questão de dificuldade em armazenar. Crescimento da população mundial? Gente, a gente tem alimento para a população mundial. A questão é a distribuição, tá? Custo de escoamento dos produtos? Aí é outra questão aí. Porque o custo, gente, eles lucram muito com esse escoamento também. Há um lucro, né? Os produtos que saem aqui do Brasil e vão para a China, por exemplo. O arroz agora está muito caro porque estão vendendo, né, para outros países. Consequentemente, é melhor vender para fora. O lucro é maior do que vender para o nosso aqui que a gente vai comprar, né? Não vai ser em dólar, vai ser mais barato, né? Então
É um dos problemas que a gente está vivenciando agora. Ó, lembra do Líbano, Beirute, lembra daquela grande explosão? Por isso eu trouxe essa questão aí. Vê que interessante. Em Beirute, no Líbano, quando perguntado sobre onde se encontram os refugiados sírios, a proposta do homem é imediata. Em todos os lugares e em lugar nenhum. Porque são muitos refugiados que estão nesse lugar, né? Em Beirute, no Líbano. E o que faz essas pessoas irem para aí, justamente, gente? As pessoas saem da Síria em busca de uma mudança de vida, né? Num país em guerra, ditador, etc. Então, um homem disse isso, né? A resposta do homem é imediata em todos os lugares. Como assim? Andando ao acaso, não é raro ver sobre um prédio ou num canto da calçada, ao abrigo do vento, uma família refugiada em volta de uma refeição frugal. O que é uma refeição frugal, gente? Refeição frugal é uma refeição à base de frutas, posta sobre jornais, né? Como se fossem guardanapos. Também se vê de vez em quando uma tenda com a sigla da Acnur, que é a Comissão das Nações Unidas para Refugiados, erguida em um dos raros terrenos vagos da capital. A gente tem aqui, inclusive, né? Diante desses fatores, o cenário descrito aponta para uma crise humanitária, que é explicada pelo processo de quê? Uma crise que existe. É relacionada ao quê? A relação dos sírios. Eles estão em qualquer lugar ou em lugar nenhum, porque eles podem ser encontrados ou não, em qualquer lugar. Então, diante disso, o cenário descrito aponta uma crise humanitária que é explicada pelo processo de quê? Foi migração massiva de pessoas atingidas por catástrofe natural? A gente sabe que não, né? Então, por isso que assistir noticiários, né? Não só assistir noticiário, mas pesquisar notícias no nosso dia a dia vai facilitar você responder algumas questões que podem vir assim, tanto da SSA como do Enem, tá? B. Hibridização cultural de grupos caracterizados por homogeneidade social. Não. Hibridização cultural? Não. Eu já comentei já a resposta aqui, tá? Desmobilização voluntária de militares cooptados por seitas extremistas? Também não, tá? Eu já dei a resposta aqui. Não foi por isso que eles estão saindo, eu já falei. Peregrinações religiosas de fiéis orientados por lideranças fundamentalistas. Também não, tá? Não está ligado a isso. Está ligado à letra E. Desterritorialização forçada de populações afetadas por conflitos armados. Conflitos armados, gente, por incrível que pareça. Né? E a gente até fez o comentário antes. Quer dizer, eu vou ficar no país de guerra? Vou sair. Quer dizer, então outros foram para o Líbano, outros foram para outros países europeus. Tem gente que veio para cá. Tá? Então, ó, aí tem, ó, os moradores de Andenes. Meu inglês é 10, gente. Andalsnes, na Noruega, poderiam se dar o luxo de morar perto do trabalho nos dias úteis e sem sair da mesma casa. Bastaria achar uma vaga para estacionar o imóvel antes de curtir o novo endereço. Uma vez implementada essa proposta, né, afetaria a dinâmica do espaço urbano por reduzir a intensidade do seguinte processo. O que ia diminuir? Né? Qual o processo, gente? Os moradores na Noruega, né, poderiam dar o luxo de morar perto do trabalho. Então a gente vai diminuir o que? Quando a gente vai morar perto do trabalho? Vai diminuir a migração pendular. O que é a migração pendular? Migração. Trabalho, casa. Casa, trabalho. Casa, trabalho. Casa, trabalho. Isso é um pêndulo, né? Aqueles relógios antigos que tem a parte embaixo que tem um pêndulo, né? Então aquele pêndulo aqui, ó, ele vai e volta o dia todo. Então, vai para o trabalho, volta do trabalho.
vai para o trabalho, volta para o trabalho. Não é êxodo rural, não é migração de retorno, deslocamento sazonal não, e a ocupação de áreas centrais não. É a letra B. É movimento pendular. Iria. A maioria de nós aqui tem esse movimento pendular, né? Vai trabalhar lá no centro, vem para casa. O pai de vocês, a mãe, não sei. Tá bom? Letra B. E não deixaria de ter uma questão, tá? Com características, tá? Com características do SSA, né? Então, analisar direitinho, vamos ver. Considere as afirmações abaixo sobre a rede urbana brasileira. As cidades médias ganham mais importância quando exercem novo poder de atração, auxiliado por fatores como a imagem negativa das grandes cidades associada à violência, a problemas no trânsito e à poluição. E a imagem positiva das cidades médias, associada à melhor qualidade de vida e boa infraestrutura. Então, essa afirmativa aí, gente, está correta? Tá sim, o poder de atração é importante, né? A imagem, né, que está associada às cidades médias ganham mais importância quando exerce um novo poder de atração, auxiliado por fatores como a imagem negativa das grandes cidades associada à violência, a problemas no trânsito e poluição. A imagem positiva das médias, associada à melhor qualidade de vida e boa infraestrutura. Verdadeiro. Afirmativa 2. Vamos ver a 2, tá? A existência de espaços pouco povoados no território nacional, as disparidades nacionais e a forte concentração econômica no Centro-Sul são elementos que limitam a articulação da rede urbana brasileira. Tá certo, gente, certíssimo. Então a 2 também está correta. Vamos ver a 3. Apesar da desconcentração industrial, São Paulo manteve o papel de comando na rede urbana, sim, brasileira e concentra serviços especializados de apoio à atividade produtiva. Verdadeiro, tá, gente? Ó, 1, 2, 3, verdadeiro. Se eu sei que 1, 2, 3 está verdadeiro, qual é que tem 1, 2, 3 aqui? 1, 2, 3, 1, 2, 4, 1, 2, 3. Ó, a única que tem 1, 2, 3. Tá? Então eu já sei que a letra é, mas vamos confirmar. Mas vamos ver se essa daqui tá falsa mesmo, né? A rede urbana da região norte caracteriza-se como densa, com grande número de centros urbanos bem articulados e distribuídos no território, liderados pelas metrópoles de Manaus e Belém. Gente, preste atenção. Aqui já dá para ver que está errada. Não é densa, gente. A gente está falando da região norte, onde a gente tem a floresta amazônica, a gente tem ainda, né, boa parte dessa vegetação. Então a gente não vai ter uma região densa. Tá? E não vai ser bem distribuído no território, tá? O número de centros urbanos. Então por isso ela é falsa realmente. Então a metrópole Curitiba caracteriza-se pela oferta de um amplo conjunto de bens e serviços, dos mais simples aos mais sofisticados, destacando-se na rede urbana da região sul. Verdadeiro. Então a letra E é justamente a verdadeira. Tá certo, gente? Pessoal, só queria deixar agora um aviso para vocês, para que vocês continuem estudando. Por quê? Porque a gente vai continuar nessa pegada, tá? E a semana que vem a gente vai ter um dia que a gente vai utilizar justamente para a gente trabalhar as questões, tá? Os assuntos que eu passei para vocês estudarem, e a gente vai fazer uma aula junto, tá? Eu vou mandar o link lá para dona Fátima e a gente vai trabalhar essas questões, tá? Eu vou fazer perguntas, então é importante que vocês estudem sobre o tema, tá bom? Obrigado, gente, valeu, se Deus quiser, um abraço a todos, se cuidem.